As mitocôndrias são organelas complexas presentes nas células eucarióticas e têm como função produzir a maior parte da energia das células através do processo chamado de respiração celular, um processo em que moléculas orgânicas são utilizadas na fabricação de ATP. As mitocôndrias encontram-se imersas no citosol, entre as diversas bolsas e filamentos que preenchem o citoplasma de células eucariontes. Em sua maioria, as mitocôndrias não possuem posição definida, podendo ser encontradas em qualquer região do citoplasma. As reações químicas que ocorrem no centro da respiração celular são dinamizadas por enzimas do ciclo de Krebs, encontradas no centro do fluido mitocondrial. Atuam também nesse processo as enzimas de cadeia de transporte de elétrons. As mitocôndrias usam o oxigênio e a glicose oferecidos pela célula, transformando-os em energia em forma de ATP, que é devolvida para a célula. A glicose, que também será vista adiante, ocorre no hialoplasma, ou seja, fora da mitocôndria, e tem o seu início a partir da molécula de glicose, sem a participação do oxigênio. Possui duas membranas, a membrana externa, que é semelhante à de outras organelas, lisa e composta de lipídios e proteínas chamadas de porinas, que controla a entrada de moléculas relativamente grandes. Já a membrana interna é menos permeável e apresenta numerosas dobras, chamadas de cristas mitocondriais. As cristas mitocondriais se projetam para um espaço central, chamado de matriz mitocondrial, que é preenchida por uma substância viscosa, onde são enzimas respiratórias que participam do processo de produção de energia. Na matriz, são encontrados os ribossomos, que produzem proteínas necessárias à organela. Eles são diferentes daqueles encontrados no citoplasma celular e mais parecidos com os das bactérias. Outra característica comum a bactérias e mitocôndrias são as moléculas circulares de DNA. Relembrando, a glicólise ocorre no hialoplasma celular e inicia a partir de uma molécula de glicose. No início do processo, a glicose precisa ser ativada e sofre uma transformação. Para que isso ocorra, é necessário um consumo de energia de 2 ATPs. Em seguida, a molécula de glicose perde hidrogênios, que não podem ficar livres na célula para não deixar o pH celular ácido. Esses hidrogênios são, então, capturados por um aceptor intermediário, chamado de NAD, que se liga aos hidrogênios e transforma-se em NADH. As moléculas de glicose são finalmente quebradas em 2 moléculas de piruvato, que acabam liberando o ATP. A respiração celular é um fenômeno que consiste basicamente no processo de extração de energia química acumulada nas moléculas de substâncias orgânicas diversas, tais como carboidratos e lipídios. A respiração celular é um processo de oxidação de moléculas orgânicas, tais como ácidos graxos e glicídios, em especial a glicose, que é a principal fonte de energia utilizada pelos organismos heterotróficos. A glicose é proveniente da alimentação e convertida em gás carbônico e água, produzindo moléculas de ATP, as quais são usadas em diversas atividades celulares. Esse processo de produção de energia é muito eficiente, pois são produzidas cerca de 30 moléculas de ATP. O complexo de Golgi está presente em praticamente todas as células eucariontes. Sua forma consiste em bolsas membranosas achatadas, empilhadas como pratos. Cada uma dessas pilhas recebe o nome de dictiosomo. Nas células animais, os dictiossomos geralmente se encontram reunidos em um único local, próximo ao núcleo. Nas células vegetais, geralmente há vários dictiossomos espalhados pelo citoplasma. O complexo de Golgi atua como centro de armazenamento, transformação, empacotamento e remessa de substâncias da célula. Muitas das substâncias que passam pelo aparelho de Golgi serão eliminadas da célula, indo atuar em diferentes partes do organismo, processo denominado de secreção celular. Por exemplo, as enzimas digestivas, que são produzidas e eliminadas pelas células de diversos órgãos, ou o muco, que lubrifica as superfícies internas do corpo humano. O complexo de Golgi é responsável pela síntese de vesículas de excreção
e de produção de bolsas com substâncias a serem liberadas pela célula. Os lisossomos são produzidos pelo complexo de Golgi, os quais atuarão no fagossomo, liberando as enzimas atuantes na partícula nutritiva absorvida. No retículo endoplasmático liso, predominam os túbulos e as vesículas, cuja função principal é a de síntese de lipídios, para a produção de miomembranas ou substâncias com conjugados lipídicos, além do armazenamento de precursores na síntese de hormônios e esteroides. Várias outras funções são atribuídas a essa região do retículo, como a detoxificação de substâncias químicas e álcool, a segregação de porções de citoplasma, organelas envelhecidas para sua reciclagem no processo de autofagia, além do armazenamento e da regulação do íon cálcio, no metabolismo das células musculares e mobilização do glicogênio. O retículo endoplasmático rugoso, também conhecido como granular, se comunica diretamente com a membrana do núcleo da célula. Isso é, se tratam de estruturas contínuas. A membrana dessa estrutura está associada com diversos ribossomos, que têm aspecto de grãos ou rugas, responsáveis pelo nome da organela. Esses ribossomos sintetizam as proteínas, que serão transportadas pelo retículo ou processadas e transformadas por enzimas no interior das cisternas, como acontece na formação de algumas glicoproteínas, por exemplo. O tamanho do retículo endoplasmático rugoso é variável de acordo com a função da célula, algo que ilustra muito bem o fato da organela ser bastante desenvolvida em algumas células secretoras de proteínas, como é o caso das células do pâncreas. Os ribossomos são grânulos sem membrana constituídos por moléculas de RNA associados a proteínas, presentes em todos os tipos de células e visíveis apenas ao microscópio eletrônico. Os ribossomos são responsáveis pela síntese das proteínas através da união de seus aminoácidos, e essa síntese é controlada pelo RNA mensageiro, formado na transcrição gênica sob o comando do DNA. O RNA mensageiro, associado a um grupo de ribossomos denominados de poliribossomos, orienta a sequência dos aminoácidos que irão formar as proteínas. Estes aminoácidos são trazidos pelo RNA transportador e vão sendo encaixados de acordo com a sequência determinada pelo RNA mensageiro. À medida que os poliribossomos vão percorrendo a fita do RNA mensageiro, as proteínas vão sendo sintetizadas e podem estar aderidos à membrana do retículo endoplasmático ou estar livres no citoplasma. Os ribossomos aderidos às membranas produzem proteínas para o interior das bolsas do retículo endoplasmático, que serão exportadas na célula por meio das secreções ou utilizadas no composto das membranas celulares. Os ribossomos livres no citoplasma sintetizam tanto as proteínas que serão utilizadas no próprio citosol, como é o caso das diversas enzimas, como as proteínas que migram para o núcleo ou para a organela com as mitocôndrias. Os lisossomos são compartimentos definidos por membranas preenchidas com enzimas hidrolíticas, que controlam a digestão de macromoléculas e operam com um pH ácido, de cerca de 5. Os lisossomos derivam dos fagossomos. As principais funções do lisossomo são quebra de restos intra- e extracelulares, destruição de micro-organismos fagocitados e a produção de nutrientes para a célula. A sua função hidrolítica é garantida pelas seguintes hidrolases: nucleases, proteases, lipases, fosfatases e fosfolipases. São 3 mecanismos nos quais os lisossomos participam. Em processos de endocitose, lisossomos são formados a partir de endossomos tardios. Em processos autofágicos, lisossomos seguem a formação de autossomos, em processos de fagocitose. O peroxissomo é uma organela esférica, envolvida por uma membrana e presente no citoplasma de quase todas as células eucarióticas. Essa organela tem a capacidade de degradar compostos tóxicos para a célula, transformando-os em compostos menos tóxicos. Esse processo se chama destoxificação, que é realizada por meio de suas dezenas de enzimas, que são usadas para oxidar certas moléculas dentro da organela, levando à produção
do peróxido de hidrogênio. Já que o peróxido de hidrogênio pode causar danos à célula, ele precisa ser degradado ou ser utilizado para oxidar outra substância, e esse processo é realizado pela enzima catalase.